Então, gente, boa tarde a todos. Hoje são 11 de setembro de 2025. Estamos novamente reunidos aqui no grupo Lógica, Linguagem e Ciência da UFT para receber o professor Nelson Studart Filho. Eu vou fazer uma breve leitura aqui de um mini currículo do professor Nelson, apresentando, e a partir de então eu passo para ele a palavra. O professor Nelson é doutor em Física pela Universidade de São Paulo, com pós-doutorado em Harvard. Desenvolveu carreira acadêmica na Universidade Federal de São Carlos, foi professor visitante da Universidade Federal do ABC e atualmente é coordenador acadêmico e docente da ILUM, Escola de Ciência do Centro Nacional de Pesquisas em Energia e Materiais. Na área de pesquisa em física, o professor Nelson realizou investigações em física da matéria condensada, com ênfase no estudo das propriedades ópticas e de transporte em sistemas eletrônicos de dimensionalidade reduzida, com bolsa de pesquisa do CNPq. Na área de ensino de física, o professor Nelson realiza pesquisa translacional visando a aplicação da pesquisa acadêmica na sala de aula, com a participação de pesquisadores e professores e alunos do ensino médio. São investigadas as novas tecnologias digitais e metodologias ativas, com interesse na aprendizagem baseada em games e em processos de gamificação. O professor Nelson ele tem interesse na história da física e seu ensino. Ele foi editor da Revista Brasileira de Ensino de Física, fundador de A Física na Escola e participou da construção e consolidação do mestrado nacional profissional em ensino de física. Atualmente, ele é pró-reitor de pós-graduação da Sociedade Brasileira de Física. E hoje o professor Nelson está conosco para apresentar um seminário com o seguinte tema: a revolução quântica em perspectiva histórica, Planck, o quanto e a causalidade. Professor Nelson, está contigo a palavra, fique à vontade. Desde já agradeço muito pela sua gentileza, generosidade em atender o nosso convite a partir do nosso amigo Pedro Rosa. E hoje o recebemos aqui de coração aberto e muito alegres com a sua presença. Está contigo a palavra. Eduardo, muito obrigado a você, ao Pedro Rosa. É um prazer revê-lo, o Pedro, e você também conhecer, saber que nós temos esse vínculo são carlense, né? E amigo comum, infelizmente já nos deixou precocemente, né? Então, eu vou primeiro dizer, né, assim, o meu interesse em Planck, né? Porque eu gostei muito de história enquanto estudante, mas foi realmente quando eu estava em Harvard, que ao lado da minha sala tinha um pós-doc, que hoje é professor do London College, que era o Arthur Miller, que era um historiador da ciência. E ele me deu o primeiro paper sobre The Beginnings of the Quantum Theory, do Martin Klein. E a partir daí eu fiquei muito interessado no Planck, né? Mas, antes de falar sobre ele, eu peço desculpa porque esse título pode parecer muito pretensioso, mas o Eduardo passou um e-mail para mim e disse assim: olha, rapaz, aqui é coisa de filósofo, fala um pouquinho de filosofia do Planck. Eu que não entendo nada de filosofia, a não ser um leitor assim, muito interessado, eu coloquei aí uma questão que eu acho que foi central do ponto de vista filosófico do Planck, que é a causalidade, né? Porque o Planck e outros, né, Boltzmann, etc., é o que a gente pode chamar os físicos filósofos, né? Ou seja, os físicos metidos a besta de discutir filosofia, né? Inclusive Einstein, etc., todo esse pessoal foi
pessoal da quântica, né, resolveu falar de filosofia, né? E então eu coloquei esse termo causalidade. Agora eu peço licença a vocês, né, porque depois dessa minha caminhada aí acadêmica, né, hoje eu estou numa instituição chamada ILO, Escola de Ciência, que é uma coisa bem diferente do que tem por aí. Então, eu peço licença a vocês para apresentar a ILO, que é o lugar onde eu estou. Tudo bem? Ótimo, ótimo. Fique à vontade. Então, eu vou apresentar para vocês o que é e onde está a ILO, né? Então, esse aqui é o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, o CNEPEM, né, que congrega laboratórios, né, nacionais em nanociência e tecnologia, em biociências, em biorrenováveis e o grande, né, laboratório de luz síncroton, que atualmente o Sirius é o maior laboratório de acelerador de elétron para gerar feixe de luz em todas as componentes de onda, né, da América Latina, né? Ele está equiparado a mais quarta geração, né? Então é muito, eu acho que é a maior infraestrutura de pesquisa da América Latina, né? E aí, em 1922, né, nós começamos a funcionar aqui com a ILO, Escola de Ciência. Ou seja, é uma escola que é uma unidade do CNEPEM. O CNEPEM é uma organização social, né, que tem contrato de gestão com o Ministério da Ciência e Tecnologia, e a ILO tem um contrato de gestão como interveniente, com o Ministério da Educação. Então, nós somos, embora seja da organização social, portanto, a entidade privada, nós somos mantidos todos por recursos públicos. Então, o que é a ILO? A ILO é um curso de graduação, né? Um bacharelado em Ciência e Tecnologia, com 3 anos, bastante interdisciplinar, que tem uma característica única, né? de ter uma imersão nesses laboratórios que eu mostrei para vocês, né? E o objetivo principal é formar cientistas, né, nas áreas de ciências exatas e biológicas, e que permita o ingresso bastante precoce no universo da prática científica. Esse é o objetivo da ILO. Então, veja, nós só temos disciplina, né, porque o MEC quer, mas, na realidade, nós trabalhamos, assim, do ponto de vista epistemológico, né, com as ciências de uma maneira geral, ciências da vida, ciências da matéria, as linguagens matemáticas, a inteligência artificial, e apesar de ser um curso para formar cientista, durante todos os 3 anos nós temos encontros e atividades de humanidades e empreendedorismo. E o forte aqui da formação de cientistas são laboratórios experimentais, né? Nós temos um laboratório inicial de práticas básicas de laboratório, depois os laboratórios a partir de cada semestre, né? 1, 2, 3, 4, 5, quer dizer o semestre, o quinto semestre, tem um laboratório avançado e eles são laboratórios temáticos, né? Nanobiotecnologia, biologia molecular, energia e sustentabilidade, os materiais quânticos e dispositivos, né? Aqui, a metodologia é sempre aprendizagem baseada em projetos, né? Aqui não tem, o aluno não entra para fazer roteiro, cumprir roteiro de experiência, né? Nós temos realmente uma infraestrutura laboratorial muito boa, né? Nós temos microscópios de tunelamento, nós temos, eu acho que agora vai dar para colocar aqui o point, vamos ver, o apontador, vamos ver se fica bonitinho. Agora ficou, né? Então, nós temos um laboratório aqui, microscópio de tunelamento, temos laboratório de força atômica, que são
de scanner, né, para a superfície, temos laboratórios ópticos, etc. Temos um laboratório de espectroscopia, etc. Bastante sofisticada a nossa infraestrutura de laboratório. Agora, o que nós temos também de bastante diferencial é que nós conseguimos curricularizar a iniciação científica, né? Porque, em geral, a iniciação científica a gente faz nas instituições como uma atividade individual, né? Você procura um orientador e ganhou a bolsa, etc., mas nada ligado diretamente ao seu currículo. Aqui, não. Todos os alunos cursam tipo de disciplinas de iniciação à pesquisa que vão do primeiro, que é a introdução, até o quinto período, e essas 3 iniciações à pesquisa são feitas dentro dos laboratórios do CNEPEM, de tal maneira que os alunos percorrem a ciência da vida, a ciência de dados e a ciência da matéria. No quinto semestre, ele prepara o seu projeto final, né? Que aí é um projeto em que ele tem uma característica autoral, são grupos de 4 alunos que sugerem, né? Eles já entram, então, naqueles laboratórios como usuários, enquanto que os outros 2 atividades antes, no terceiro e quarto semestre, são projetos apresentados pelos pesquisadores no CNPq, né? Depois nós temos o sexto semestre, que é o projeto final. E o modelo de ILO de ensinagem, né, eu chamo de ensinagem, né, porque eu não gosto de separar o ensino de aprendizagem, né? E eu me lembro do Paulo Freire, que dizia que só existe docência se, como consequência, tiver discência, né? Ou seja, o ensino sem aprendizagem é ineficaz, né? Então, nós temos aqui o esquema todo é baseado na aprendizagem colaborativa, né? Muita dialogicidade, né? Aqui eu não chamo de sala de aula, eu chamo ambientes presenciais de aprendizagem, né? São mesas e cadeiras em que o professor tem uma atitude só de mediação, o protagonismo é realmente dos alunos, e a gente reforça isso, né? Então, a gente usa metodologias ativas, né? Escolhidas por cada professor dentro de um contexto, né? Que tem metodologias ativas que têm o significado para o aluno, e aqui a gente trabalha bastante com avaliação formativa, né? No sentido de a gente buscar a metacognição dos alunos, que ele mesmo chegue a se autoavaliar no seu nível de aprendizagem, e usando tecnologias, né? Todos os alunos eles entram com computadores, laptops, e dentro desses laptops tem toda a parte de softwares, etc., para trabalhar com Python o tempo todo, etc., né? Muito bem, tem um espaço educacional muito interessante, é uma coisa que dá muito satisfação da gente estar nesse ambiente, né? O trabalho é todo em tempo integral, né? E os alunos até ficam mais um pouco à noite, né? Nós temos lá no campus do CNEPEM, que eu mostrei lá, mas não tem, aquela foto é antiga, nós temos um centro de vivência, onde os alunos na sexta-feira, eles fazem as iniciações à pesquisa dele nos laboratórios do CNEPEM, então eles têm que ter um espaço que eles ficam aí. Nós temos também um auditório grande, de 120 lugares, onde a gente realiza os diálogos e os nossos simpósios. Se vocês, professores, né, tiverem alunos aí interessados, né, estão abertos já ao processo seletivo, agora a partir do 1º de setembro, né, que consiste em o aluno fazer uma inscrição no nosso portal, definir algumas características dele, por que ele gosta de ciência, por que ele escolheu aí, fazer uma anamnese da sua vida acadêmica e tal. Depois a gente toma a nota do Enem, quando sai, escolhe 250 candidatos
e aí seleciona 40 estudantes, né? Tendo que 50% das vagas são reservadas para estudantes de escolas públicas, né? Então, uma das atrações são os benefícios, né, para os alunos. Todos eles têm moradia, né, em kitnets para duplas, e tem apartamento de 2 quartos também alugados, onde cabem 4 estudantes. Nós pagamos as despesas de viagem da cidade de origem até Campinas, né? Pagamos só a vinda, não pagamos a volta. E, para isso, a gente consegue uma distribuição regional muito, muito marcante, né? Impressionante como nós temos alunos de Rondônia até o Rio Grande do Sul, etc., né? Nós oferecemos curso de inglês, transporte, da ilha até as moradias, e da ilha ou das moradias para o CNPEM, computação pessoal. Eles têm vale alimentação e vale refeição, e a gente oferece apoio psicológico, né? Nós contratamos uma empresa que presta serviços de saúde mental para os nossos estudantes que precisam, né? Muito bem, nós já formamos a primeira turma, agora no dia 10 de janeiro de 2025, a turma de 22, e agora já estamos com a turma de 2025. Essa é uma visão assim, muito rápida, né, sobre o que é a ilha. Eu convido vocês, né, quando vierem a Campinas, né, venham nos visitar, vão me dar muito prazer, e eu tenho muita satisfação de mostrar, porque é uma questão pessoal, né? Eu já achando, né, na pré-pandemia, que eu ia ficar sem trabalhar assim intensamente, eu já vi que eu estou trabalhando mais agora do que toda a minha vida, né? Mas é um trabalho muito interessante, né, com esses jovens muito, muito, muito engajados, né, exigindo de você, participando, etc., né? Então, eu sou um cara feliz estando aqui com essa turma. Beleza? Então, com essa breve introdução, se vocês quiserem interromper, fica à vontade, viu? Senão, podemos deixar para a conversa final. Fique à vontade de me interromper em qualquer momento. Prosseguindo, então, vamos falar de Professor, talvez você não esteja vendo, tem o Eric fez uma pergunta no chat. Professor, como fazer para visitar? Não, é só você... Nós temos aqui, quando você acessa o site, diz que você pode acessar, você pode mandar um e-mail para cá, mas para os telespectadores, pode entrar em contato comigo, sem problema. A gente marca uma hora e depois nós temos algumas atividades. Por exemplo, agora no dia 4 de outubro, nós temos a ILUM de Portas Abertas, que é um ambiente que a gente recebe professores e estudantes do ensino médio, familiares, etc. No começo do ano tem a Ciência Aberta do CNPEM, que a gente abre as portas lá do Centro de Vivência, mas algumas visitas assim mais individuais, eu terei o maior prazer em receber vocês, viu? Fica à vontade. E, Eduardo, você pode me interromper, porque aqui eu estou com tela cheia. Exatamente. Tá? Exatamente. Quando aparecer qualquer coisa no chat aqui, eu te aciono aí. Isso, beleza. Obrigado. Então, vamos falar do personagem hoje, né? Eu gosto muito desse diagrama aqui do Abraham Pais, né? Ele publicou esse diagrama no livro sobre o Einstein, aquela biografia, mas ele escreveu também no artigo anterior sobre o quantum, que Einstein e o quantum, que ele publicou no Review of Modern Physics, né? Eu acho muito interessante, porque, olha só, né? Se a gente considera esse pessoal aqui, Heisenberg, Schrödinger, etc., os pais da mecânica quântica, sem dúvida nenhuma, o avô era o Kirchhoff, né? Porque ele gerou todo o conhecimento nessa direção, através da via de radiação, como também, junto com Bunsen, ao longo da linha da matéria, né?
Então, a mecânica quântica seguiu por um caminho, claro, que em algum minuto, principalmente com Einstein, eles se misturam, né? Porque o Einstein aqui só está a questão do quanto de luz, mas ele pegou a matéria também com o calor específico dos sólidos, né? Mas veja a figura central do Planck aqui, né? Influenciando do lado tanto Einstein como do lado Bohr. Tanto do lado da radiação, porque o corpo negro é uma questão da radiação com a matéria, como na questão do Bohr centralizado mais na matéria, embora, obviamente, a matéria, o sistema é um sistema em que há emissão de energia, né? Então, vejo o papel aqui, e é sobre ele que a gente vai falar agora, né? Então, muito bem, tudo começou, né, com Kirchhoff, né, com a radiação térmica, o chamado corpo negro. Por que ele é corpo negro? Porque ele absorve tudo que incide sobre ele e absorve nada, né? Ou seja, absorve tudo, desculpa. E quando você coloca dois corpos em contato, trocando energia, a gente vê que essas trocas da emissividade e da absorvidade, as frações são idênticas. Então, a gente mostra, né, simplesmente, que um corpo que tem coeficiente de absorção 1 é o corpo que emite mais radiação comparado com os outros corpos, né? Então, essa é a concepção que a gente tem conceitual, né, do que é o corpo negro. Assim, ele capta radiação, né, e a radiação fica dentro, confinada aqui, pouquíssima radiação sai, mas o que sair realmente é maior do que a radiação emitida por qualquer outro corpo. A gente vê na escola, né, só esse diagrama conceitual, mas ele existe mesmo, né? Esse aqui é o corpo negro da época do Planck, e hoje em dia o corpo negro é um grande gerador de radiação infravermelha, né? Os laboratórios de óptica todos têm. Muito bem, então vamos começar com essa história, né, das leis da radiação térmica. O Kirchhoff, né, em 1859, ele mostrou, né, é um teorema, que essa radiação, que essa emissividade, tem um caráter universal. Essa função não depende do corpo, não depende da matéria que o constitui, depende só do comprimento de onda da radiação que ele emite e da temperatura dele. Ou seja, essa é uma função que ele não conseguiu achar, mas que tem que ser determinada a partir dos primeiros princípios. O Boltzmann notou que se ele integrasse, porque essa intensidade de radiação você liga com a densidade, né, que está aqui dentro. A gente mostra facilmente que essa emissividade aqui é proporcional à densidade de radiação, ou seja, a radiação que está dentro desse volume. Então, ele mostrou claramente que era fácil que, se usasse essa expressão aqui, ia mostrar que a energia total contida na cavidade é proporcional à temperatura quarta, né? E o Stefan mostrou experimentalmente que isso era verdade. Isso ficou conhecido como a lei de Stefan-Boltzmann, que é o que a gente ensina os alunos hoje, né? Sempre que a gente fala em efeito estufa, etc., né? Na troca da atmosfera. Então, a partir daí, veio o grande Wilhelm Wien, 1893, olha a cronologia, né? 79, 83, ele disse assim, olha, eu não sei que função é essa, mas eu sei que ela pode ser escrita como uma função que só depende do produto de lambda vezes t. Aqui era só lambda t, agora a função de lambda sobre t. E aí a gente mostra facilmente que se você derivar isso aqui igual a zero, você vê que existe um lambda max, e você mostra que o lambda max vezes o t é igual a constante. Ou seja, se você tem uma curva, varia a temperatura, aumenta a temperatura, o comprimento de onda, onde a intensidade é máxima, diminui. E aí ele chutou, né, baseado aí na distribuição de Boltzmann, etc., ele chutou essa fórmula. Essa é uma fórmula empírica,
que foi a primeira fórmula bem-sucedida para explicar aquela radiação, certo? Em junho de 1900, estamos chegando aqui pertinho, né? O Rayleigh, que era mais preocupado com ondas de ondas materiais, ondas sonoras, né? Ele estudava ondas no tambor, etc. Então, ele tinha essa característica de calcular ondas acústicas, né? Então, ele estendeu isso aí para ondas eletromagnéticas e mostrou que o número de ondas eletromagnéticas dentro daquela cavidade ressonante era proporcional ao Ni ao quadrado. E, como ele diz, cada modo de excitação de vibração pelo teorema de equipartição da energia é Kt, então ele chegou então que o Rho podia ser colocado como proporcional a T, e aí determinou que no limite, que seria uma relação dessa, que seria então a fórmula de Rayleigh. Em 1903, o Lorentz, que tinha a teoria do elétron bem desenvolvida, ele identificou essa emitância dessa radiação com aquela emitância de uma superfície metálica e chegou exatamente com as constantes corretas à fórmula do Rayleigh. Muito bem. Aí, agora, eu gosto sempre de mostrar, porque a gente sempre fala na questão conceitual, né? E esquece os experimentais, né? Então, foram muito importantes nessa época, né? Por volta de final do século XIX, começo do século XX, principalmente em 1900, a participação do Instituto Físico-Técnico do Reich, né? Em que era um instituto físico-técnico muito importante, muito pesquisa, e que havia dois grupos liderados pelo Karl Baum e o Rubens, e outro grupo pelo Luhmann e o Pritzheim, que estudavam, no mesma instituição, a questão da radiação no corpo negro, né? Sem nenhuma... Essa história de dizer que eles estavam procurando luz, não sei o quê, não tem muita comprovação histórica. Ele era uma questão científica, né, mesmo. Muito bem. Aí, por volta de 1900, o que é que tem? Esse é o resultado de 1900, tá certo? Começaram a aparecer resultados nessa linha aqui, 6 micra, que é de grande comprimento de onda. Para micro, pequeno, 1, 2, a fórmula era a de Wien. Mas logo em 1900, exatamente, para a lambda grande, que corresponde aqui, o Rho passou a ser proporcional a T. Muito diferente os comportamentos para a lambda grande e para o lambda pequeno. Então, essa equipe de Berlim era muito ligada ao Planck, né? Que o Planck era da academia e da Universidade de Berlim. Então, aparece o Planck aí interessado. Então, quais são os interesses do Planck antes de 1900? Termodinâmica, segunda lei e teoria eletromagnética. Ele fez a tese de doutorado dele em 79, sobre a segunda lei da termodinâmica, e ficava muito preocupado com a questão da irreversibilidade e pelo aumento de entropia. Ele achava que isso era um princípio universal da natureza e não gostava do que o Boltzmann estava fazendo, né? Essa questão, nós vamos discutir a questão da causalidade, né? Essa questão de probabilidade em ciência era uma coisa que ele não admitia, né? E aí ele começou a tentar deduzir a segunda lei a partir de princípios fundamentais, né? E ele encontrou no corpo negro a questão de que a interação da radiação com a matéria era tal que era definido por uma função universal. Aí ele disse, olha, se eu começar a estudar isso aí, eu vou relacionar isso aí com princípios básicos, né? Essa era mais ou menos a ideia. E ele trabalhava também com a teoria eletromagnética de Maxwell, né? E ele obtém um trabalho muito interessante, que eu vou mencionar depois, acerca da interação da radiação eletromagnética com a matéria. E aí, então, no dia 7 de outubro, né, ele recebeu a visita do Rubens, que era o Heinrich Rubens, que era um dos experimentadores,
e a discussão voltou-se para as medições com as quais o Rubens estava ocupado. Você vê que até em visita de casais, né, à noite, se fala de física. Então, o Rubens, desculpe, confirmou para ele que realmente, no limite de grandes comprimentos de onda, ou seja, de baixa frequência, aquele comportamento com a temperatura estava comprovado. Mas isso não fez o menor efeito no desenvolvimento do Planck, como veremos, no pensamento dele. Né? É muito interessante. Isso aqui vale a pena a gente mostrar, porque é muito curioso. Né? Você vê que essa é a identidade da termodinâmica. Se você tem um volume constante, você tem, então, ds dE igual sobre T. Se você tem a derivada segunda da entropia, você tem essa relação. Se eu jogar aqui a expressão do Wien, que era uma exponencial, eu encontro que essa derivada segunda aqui, com a entropia, é proporcional a menos 1 sobre a energia. Mas, se eu colocar aquela forma ρ proporcional a T, ela é 1 menos o 2. Então, ele disse, olha, eu vou interpolar isso aqui, os dois comprimentos. Né? E aí ele disse, olha, então, se um lado o A é 0, vai com som é 2. Se o A é muito maior do que E, eu posso expressar se E vai com sobre E. Aí ele integra de volta para calcular o E a partir da entropia e vê que a energia, né, lá dentro é desse tipo. Aí ele usa a lei de Wien, bumba, encontra essa forma empírica, que combina o resultado do comprimento de onda pequeno no comprimento de onda. É uma coisa trivial, né? Uma das mais decisivas e significativas interpolações jamais feitas na história da física. E ele mesmo reconhece, né? O Planck, quando ele diz na autobiografia, foi só intuição mesmo. Né? Então, essa era a fórmula empírica de Planck. Existiam muitas outras fórmulas, como eu vou mostrar aqui. Olha só. Tem muitas fórmulas da era, de Wien, de Thiessen, do Rayleigh, do Planck, mas você vê que a do Planck é a que mais se aproxima aqui, ó, é a linha sólida, tá certo? Aí ele diz, pô, então eu vou apresentar isso aí lá no encontro da Sociedade Alemã de Física, né? Então, permitimos isso aqui, é quando ele introduz isso aí no dia 19/10. Esse artigo está em português, na Revista Brasileira de Ensino e Física, está aqui a citação. Então, ele vai lá e apresenta isso aí, sobre o aperfeiçoamento da equação de Wien para o espectro. Tá certo? Está traduzido aqui, que ele mostra exatamente o que ele fez aqui, ó, a interpolação e como ele chegou na energia. Reunião da Sociedade Alemã de Física, de 19 de outubro de 1900. Veja só. Né? No dia 7, ele recebeu a confirmação. No dia seguinte, ele mandou um cartão postal. No dia 14, aliás, de outra visita, ele mandou um cartão para o Rubens, dizendo que tinha a fórmula dele, e ele resolveu apresentar. E o Rubens e o Karl Baum, uma semana depois, apresentou um trabalho dizendo, olha, realmente os resultados da fórmula de Planck batem com a experiência. Né? Isso vai ser muito importante, mas na frente, digamos assim, essa precisão e essa defesa que os experimentais alemães fizeram acerca da precisão do resultado de Planck. Aí ele diz, então, na autobiografia dele, né, desde o dia em que eu formulei a lei, comecei a me dedicar à tarefa de dar-lhe um significado físico real. Aqui foi uma interpolação, ele tem que tentar resolver. Né? Então, ele tinha que escolher um modelo. Né? Então, o modelo, o que tinha dentro da cavidade eram ondas eletromagnéticas, em equilíbrio térmico, com um conjunto de osciladores harmônicos que ele chamou de ressonadores, porque a onda eletromagnética ia
chacoalhar lá os ressonadores e reemitir energia. Então, aí tudo é clássico. A energia entra, chacoalha, né? E a energia é ressonante. E ele representava, então, esses ressonadores com as suas moléculas. Ele não chamou isso de oscilador harmônico, não. Vai chamar isso muito tempo depois. Muito bem. Aí tem esse resultado aqui, que eu não vou fazer essa conta aqui, mas esse resultado aqui de baixo é um resultado importante que ele tinha obtido antes de 1900, naqueles estudos dele sobre a teoria eletromagnética e a interação da radiação e a matéria. Então, ele mostrou aqui que a densidade de radiação era proporcional à energia média dos osciladores, de forma que, se ele colocasse aqui Kp, ele obtinha a fórmula de Rayleigh, mas ele não fez isso, para mostrar que o resultado do Rayleigh não era importante para ele. Ou pelo menos, desculpe, pelo menos ele não usou. Então, ele parte, então, para a abordagem de Boltzmann, né? Até então, eu não tinha prestado atenção à relação entre entropia e probabilidade, na qual eu tinha pouco interesse. Eu diria pouquíssimo, porque o Zermelo, que foi um aluno dele, defendeu uma tese naquele ano, criticando enormemente a abordagem do Boltzmann. Então, ele tinha pouco interesse mesmo. Uma vez que toda lei de probabilidade permite exceções. Ele vai defender isso na questão da causalidade, veremos depois. E naquela época eu assumi que a segunda lei da termodinâmica era válida sem exceções, né? Então, eu complemento. Para Planck, já dou aqui um avanço no último item da nossa discussão. Para Planck, a ordem causal na natureza era fundamental nessa época, né? O realismo e o determinismo de Planck. Ele queria que leis que descrevessem a realidade com certeza, não apenas com probabilidade. E a sua divergência com Boltzmann era notória. Enquanto Boltzmann abraçava a probabilidade, Planck buscava a universalidade estrita. Mas, no seu estilo intelectual, era bastante cauteloso, conservador e resistente à abordagem que pareciam enfraquecer a certeza da física. Deixa eu dar um golinho d'água aqui. Olha, Campinas está a 15 graus hoje. 15% de umidade. Ah, tá. 15 graus está maravilha. Aqui está 40. Não, aqui está 28, mas 15%, cara. Tem alerta toda hora aqui no celular. Então, peço desculpa aí. Muito bem. Então, o que é que o Boltzmann foi lá se explicar em Boltzmann, né? Em 1872, o Boltzmann publica esse célebre trabalho dele estudando a questão da reversibilidade, né? Porque na mecânica newtoniana todos os fenômenos são reversíveis e na termodinâmica não. Então, ele criou o teorema H, né? Que dizia que essa função H, a sua derivada era sempre menor ou igual a zero, ou seja, ela sempre tinha um mínimo, e ele conseguiu relacionar a entropia com menos H, então ele obteve o princípio da segunda lei, que a entropia sempre cresce, né? Aí, em 1877, segundo historiadores, o Boltzmann publicou um trabalho em que ele colocou S e log de W, mas não colocou K, não, hein? Isso aqui é uma notação moderna. O Boltzmann nunca falou em K. E aí ele usa, então, essa relação para o modelo de moléculas. Então, ele distribui N moléculas, etc., sob partição, parará, e encontra a forma que todo mundo conhece hoje como a fórmula da probabilidade de Boltzmann. N fatorial sobre N1, N2, N3, onde os N's correspondem às partículas, toma o limite, faz a derivada e mostra, então, qual é a distribuição que dá o equilíbrio. Nós chegamos no equilíbrio. Isso a gente conhece muito bem, deduz a distribuição de Boltzmann, que a gente conhece, e tudo mais.
Mas nesse trabalho aqui, que aí vai ser a causa da polêmica do futuro aqui que nós vamos analisar, ele também apresenta uma fórmula que não é essa, é a do Planck, que o Planck vai usar, certo? Isso é preciso ficar bem claro para... Essa é a fórmula que a gente já conhece, que se calcula, que o Boltzmann mostrou. Agora, o Planck, o que é que o Planck faz? O Planck diz o seguinte, esse meu W é o número de possibilidade, ou seja, a probabilidade de distribuir N ressonadores com energia total UN, que é N vezes um certo cozinho, de tal maneira que é uma quantidade discreta, esse N vezes o P vezes o epsilon. O P é o número de células. O que eu vou mostrar aqui para vocês não é o que o Planck fez, porque se vocês forem aquele artigo lá original, ele não chega a mostrar como ele calculou essa probabilidade. Ele vai colocando números assim, olha, a probabilidade de distribuir N partículas em cada célula de tamanho epsilon, qual é a maneira de eu distribuir essas partículas em várias configurações de energia, mantendo que a energia total é constante. Aí o Ehrenfest Omnis, né, já lá depois, na década de 10, lá depois, ele mostra que a combinatória é muito simples. Né? Consiste em você, na realidade, pensar em P, esse P aqui da partição, bolinha, e N-1 divisórias. Então, você conta, ao invés de bolinhas dentro de caixinhas, você coloca bolinhas entre divisórias. Então, você tem aqui uma divisória dupla, etc, etc. Né? Isso já é do Ehrenfest Omnis. É essa que a gente usa hoje e que, por exemplo, o meu introdutor nessa área, que é o Martin Klein, me ensinou que é assim que a gente faz, e eu peguei assim que calcula, que é bem diferente da fórmula do Boltzmann. Né? Aqui, então, é a diferença de você... O que significa calcular essa entropia, que eu vou voltar mais na frente. Né? Então, aí você usa a fórmula de Stirling, etc., vai lá, encontra a entropia de um ressonador individual, usa a relação identidade trigonométrica e encontra, então, qual é a energia de cada oscilador. Certo? Está lá no meu artigo. E aí, é óbvio que se ele fizesse epsilon igual a zero, não vai obter nada. Né? Então, esse limite de epsilon igual a zero não é possível fazer. Né? Então, veja bem, então ele disse que para conciliar com a fórmula dele, o que é que ele tinha que fazer? Que ele tinha que, esses tamanhos daquelas células que ele chamou as complexas, que ele chamou as células, que ele dividiu o espaço de energia, tinha que ser igual a HNI. Ele não sabia o que era H, mas ele sabia que esse era o ponto inicial que era importante na física nova que ele estava propondo. Ele nunca chamou, né, de quanto, depois, muito tempo depois que ele foi falar nos quantos de ação, no paper original ele chama de elementos de energia. Então, se ele tem essa energia média de cada oscilador, muito bem. Então, essa densidade, eu calculo a média total, a energia média total, jogo isso aqui, bimba, encontro a fórmula que a gente conhece. O Planck ficou tão entusiasmado com isso aqui, porque, veja, tem duas constantes, H e K. O H, ele queria saber o que era isso aí. Ele tem que dar significado a esse H. Mas o K, ele conseguiu identificar perfeitamente, porque esse K é a constante de gás dividida pelo número de Avogadro, o que a gente chama hoje de constante de Boltzmann, que o Boltzmann nunca chamou de constante de Boltzmann, né? Curioso, o Planck queria que a constante se chamasse constante de Planck. Ele até admitiu que se chamasse constante de Planck-Boltzmann, mas eu acho que convenceram ele que ele já tinha o H como a sua constante. Né? Então, esse tamanho aqui, né, 10 a menos 27, erg vezes segundo, por isso que ele chamou de quanto de ação, porque isso aqui
é energia vezes tempo, esse Hzinho o incomodou, né, durante muito tempo, porque ele não tinha explicação de por que aparecia esse Hi. Beleza, gente? Se tiver alguma pergunta, fala aí para o Eduardo, que ele me falou. Tá ótimo. Por enquanto não apareceu perguntando. Professor, você poderia nos fazer uma gentileza? No pezinho aí, no rodapé do slide, tem um comando aí para ocultar. Tem como você ocultar essa parte? Opa, claro. Isso. Mas aí. Mas ocultou foi tudo? Não, aí, então vai ter que voltar. Depois vai sair. Então, desculpe, professor, eu pensei que só ocultava. Não, tá bom. Vamos ver. Eu pensei que só ocultava a barra. Isso. Voltou. Aí ocultou a barra agora. Deve baixar, mas, né? Ocultou agora a barra. É bom não mexer muito, não. Muito bem. Agora vamos trabalhar, então, vamos ver como é que se deu a recepção da teoria de Planck. Porque isso é o que o nosso amigo Thomas Kuhn vai insistir nisso, né? Então, em 1902, aparece a fórmula de Planck no famoso Handbook de espectroscopia do Kaiser, que era um cara muito famoso. Então, naquela época, espectroscopia, né, era uma coisa muito... Lembre-se que o Bohr vai trabalhar lá, ver a espectroscopia, né? Então, apareceu já em 1902. Em 1904, eu já mostrei, né, que o Lorentz obteve independentemente o resultado completo da lei de Rayleigh-Jeans. Então, poderia se chamar a lei de Rayleigh, Jeans e Lorentz. Em 1905, começaram a vir, etc., outras pessoas começaram a questionar se a teoria, o teorema da equipartição da energia, que era basilar na teoria mecânica, se ela valeria para esse regime. E aí aparece, em 1906, depois do paper do Einstein, porque o Einstein não usa a fórmula de Planck para a sua ideia, como eu vou mostrar, ele usa a do Wien, mas o Einstein reinterpreta a teoria de Planck em termos de uma teoria do seu quanto de luz. Entendeu? Por isso é que o Kuhn vai argumentar que é aqui que nasceu a teoria quântica, né? Então, ele estabelece uma teoria e que a energia do oscilador pode assumir somente aqueles valores que são valores integrais de inteiros de HI. Entendeu? É aí que ele diz, claramente, está aí, aspas. Na emissão e absorção, a energia de um oscilador de Planck muda em saltos que são múltiplos de HI. Né? Olha aqui o... Professor Nelson. Oi. Vou te interromper mais uma vez. Oi, não. O seu sistema está pedindo para você conectar ao cabo, porque a bateria sua está quase esgotando. Acabei de ver aqui. Ótimo. Pronto. Acabou. Beleza. Entendeu? Isso é que vai favorecer. O Ehrenfest fez também considerações desse tipo. Mas ninguém muito levou a sério o Einstein nisso aqui, porque, na realidade, a teoria dele do quanto de luz não estava nem sendo acreditada em 1905, em 1906 ele conciliou, certo? Aí vem a célebre palestra do Lorentz. Vejam bem, o Lorentz era a autoridade na época, né? Então, ele foi dar uma palestra e aí ele ficou em cima do muro, né? Ele disse, olha, a fórmula de Rayleigh, Lorentz, né, Jeans, é a tecnicamente correta, mas ela é inadequada empiricamente, porque ele não explica todo o espectro. E a fórmula de Planck é empiricamente confirmada, mas é teoricamente satisfatória, porque a gente não sabe o que é, como ele deduziu aquilo ali. Né? E aí ele diz ao final que é melhor que os experimentais façam mais pesquisa. Aí aqueles experimentalistas lá do Instituto Técnico de Berlim disseram, não, que é isso, pai? Vocês procuram entender o significado teórico da fórmula de Planck, porque ele está certo. Né? E aí, logo depois, o Lorentz recebe, isso ele apresentou em abril, aí ele recebe uma carta do Planck em outubro,
dizendo assim, olha, o que eu fiz foi dizer que a energia de cada oscilador, de cada ressonador, é NH-Ni, onde Ni é a frequência do ressonador. Então, é a primeira vez que o Planck, numa carta, diz que ele quantizou. E ele quantizou não a luz, ele quantizou a matéria. Né? O Klein reforça sempre isso, que Einstein quantizou a luz. Quem quantizou a matéria, ou seja, o oscilador harmônico, foi Einstein. Foi Planck. Muito bem. Olha, eu trouxe aqui um resultado do livro lá do Kuhn, que é curioso, né? Ele coloca aqui que o corpo negro deixou de ser uma atração, tá certo? Então, você vê que vai caindo aqui, em 1905, né? Vai caindo, teoria quântica, e quanto que os outros cheios já estavam publicando sobre outros assuntos, né? Porque o pessoal já está lá querendo, sabe, quantizar as órbitas, né? Aqui já aparece Bohr, aqui, etc. Aqui apareceu o calor específico do Sol, do Einstein, e aqui ficou mais ou menos morno, né? Até 14, né? Tinha pouca gente preocupada com o corpo negro. Só por completeza ou completude, né, eu vou introduzir aqui o quanto de luz de Einstein, né, em que ele publicou logo isso em 1905, né, e esse realmente não há contradição, é um consenso que esse realmente é o paper revolucionário. Né? Ele reconhece que a teoria ondulatória da luz funciona muito bem, os campos elétricos e magnéticos são funções especiais contínuas, que descreve os fenômenos puramente ópticos e não será substituída por outro. Aí vem aquele bate, né? Mas essas observações referem-se às médias temporais e não a valores instantâneos. Então, pode ser que essa teoria da luz leve a contradições quando aplicada aos fenômenos de emissão e transformação da luz. Certo? Então, é aí que ele vai pegar o ponto. Quer dizer, no caso geral, quando é boa, mas em questão de emissão e transformação da luz, a gente precisa dar um passo à frente. E aí eu vou passar rápido. Ele é que mostra que o teorema, portanto, a teorema da equipartição da energia não é válido, né? Porque ele fez o que o Planck não fez, pegou a energia aqui, colocou KT na fórmula do Planck, né? Aí viu que se integrar isso aqui dá infinito. Isso é o que vai se chamar depois a catástrofe do ultravioleta. Ou seja, a lei de Rayleigh, Jeans, Lorentz, a gente tem que incluir Einstein. É uma lei de 4 donos. Muito bem, aí ele deriva essa relação aqui para o caso da radiação, né? Em que agora isso aqui é a densidade de entropia de radiação, isso aqui é a densidade de entropia, não, densidade de energia dentro do corpo negro, diz que isso aqui é válido, mostra. E aí, isso aqui é uma coisa que eu acho fantástico, né? Eu sou um fã do Einstein, assim, pela ideia que ele faz, né? Pegou simplesmente, ele diz o seguinte, olha, se eu pegar aqui a lei de Wien, não vou pegar do Planck, né? Isso é curioso, porque a lei de Wien é o lado quântico da fórmula de Planck, né? A lei de Rayleigh é o lado clássico, né? Então, ele disse, isso aqui, eu vou imaginar que eu pego aquele meu volume de confinamento e expando ele para um volume maior, de V0 para V. E eu calculo, então, se eu uso esse ρ e uso essa expressão para calcular o S, eu obtenho que a variação de entropia
é o logaritmo da razão do volume elevado a uma coisa aqui. Esse beta está relacionado com K e com H, tá certo? Aí ele diz assim, essa fórmula aqui é semelhante, análoga à fórmula da variação de entropia de um gás ideal com N partículas. Aqui, né? Então, se eu botar o K para cima aqui, né? O K não é preciso ter o K aqui, o H, botar o K para cima, NK, eu posso inferir que esse termo aqui é igual a NK. Beleza, hein? Aí, ó, aí ele faz a hipótese. Né? Quando um feixe de luz se propaga a partir de uma fonte pontual, a energia não é continuamente distribuída sobre um volume crescente, mas consiste de um número finito de quanta de energia localizado no espaço que se movem sem se dividir e que só podem ser absorvidos ou emitidos como um todo. Esse é o quantum de luz do Einstein. Aí ele diz, bem, agora eu passo a revolucionário. Se eu mostrei que a radiação monocromática, com relação à dependência com a entropia, se comporta como um meio descontínuo, que consiste em quanta de energia de magnitude HNI, então parece razoável investigar se essas leis que governam a emissão e a transformação da luz são também construídas como se a luz consistisse em tais quantas de energia. Aí sim, aí o Einstein passa de uma hipótese para um princípio, e uma vez estabelecido o princípio, vamos ver se aplica à experiência. E aí é que entra, então, antes de passar para isso aí, eu vou retornar à lei do Rayleigh-Jeans, porque aqui está o gráfico aqui, né? Essa é a experiência realmente, essa é a lei clássica, esse é o resultado da lei de Rayleigh-Jeans, e a catástrofe só aparece em 11, quando ele renuncia à equação de energia, o Ehrenfest congela os graus de liberdade para N grande e vê a necessidade de incluir os quantos de energia para explicar isso aqui. Né? Somente em 1911 que aparece. Agora, qual é o mito? É isso, a versão atual. Olha, isso aqui é o Ano Mundial da Física. A pessoa fala que a física clássica estava em crise, a anomalia, não tem, vocês viram como não tem anomalia nenhuma. Concorda comigo? Não tinha anomalia nenhuma. O Planck estava querendo resolver um problema real, comparar com a experiência. Né? E ele não propôs, nessa época, que a energia é quantizada e emitida em discreto, em pacote discreto chamado quântico. Quem fez isso foi o Einstein. Né? Porque aqui ele não diz se isso aqui é para radiação ou se isso aqui é para matéria. Eu insisto muito isso com os professores, para que eles saibam assim, porque os livros didáticos, né, Iceberg, etc., leva você a esse mito, entendeu? Que continue a se ensinar assim, tudo bem, é um fato histórico, mas o professor tem que saber qual é a versão realmente histórica, que é a que eu estou contando a vocês, mesmo com todas, né, as interpretações, como vão aparecer agora. Né? Então, o que é que acontece? Aí é que, a partir de 1906, entendeu? O que é que acontece? Naquela época, o que era comum? O pessoal só apresentava, o pessoal que eu digo, os físicos mais eminentes, né? Apresentava o seu pensamento sobre um determinado assunto depois que ele estivesse publicando escrevendo carta, Nature, né? Nunca se publicou tanto na Nature ou naquela, né, revistas equivalentes inglesas, alemãs. Né? Então, em 1906, ele publica esse trabalho sobre a teoria da radiação térmica. Olha, eu vou ficar devendo isso a vocês. Por quê? Porque eu só consegui a versão em inglês de 1913. Aí, em 1913, o Planck já pensava diferente em 1906.
E é nesse trabalho, de 1906, que nunca foi traduzido para o inglês, só está em alemão. E, mesmo assim, eu não encontro, porque quando eu procuro, sempre aparece a versão de 1913, né? Que aí já só vejo o prefácio da primeira, da segunda e da terceira edição, que é 1913. Agora, o Alan Needle, que faz a apresentação aqui da teoria da época, ele diz exatamente isso, que é um relato abrangente, sistemático, pedagógico de sua teoria, tornaram-se o principal meio pelo qual a comunidade científica aprendeu e debateu a hipótese quântica, mas aí o Planck já mostra como ele calculou aquela probabilidade de uma maneira um pouquinho diferente, tá certo? É isso que o Kuhn vai pegar mais na frente. E aí ele, em 1909, já é convidado para ir para a Colômbia, dar 9 aulas. Olha, isso aí esses livros você pode tudo obter na Amazon, no Kindle, é R$ 5, R$ 10. Né? E aí, em 1909, ele faz, sempre como fez anteriormente, apresentar 2 palestras em que ele mostra a abordagem eletromagnética e a abordagem estatística. Aqui ele já faz a dedução da fórmula de Planck, de uma maneira diferente do que ele fez em 1900. E aí, em 1912, aí sim, aqui aquele escrito, sem mandar carta para Lorentz, ele resolveu fazer um modelo híbrido, né? Um modelo que não prosperou, porque ele fazia o seguinte, ele dizia que o oscilador absorve quantidade discreta de energia, HNI, então tinha um caráter corpuscular, mas ele emite de volta de uma forma contínua, né? Como a onda eletromagnética clássica. Mas aí, quando ele desenvolve essa teoria e calcula a energia média, lá, aí ele conta a famosa energia do ponto zero. Né? Você vê que essa aqui é a que ele calculou. Né? Então, você vê que ele fez uma abordagem errada, introduziu a quantização e apareceu isso aqui. E foi muito interessante, porque isso aqui foi na mesma época que o Nernst estava propondo a terceira lei da termodinâmica, mostrando que quando T vai para zero, ainda permanece um certo nível de energia. Né? E que hoje em dia você, inclusive, já consegue medir essa energia do ponto zero. Né? Então, quer dizer, atirou no que viu e acertou no que não viu, né? Porque encontrou realmente um termo de quantização. Então, aqui é que Kuhn diz que realmente ele assumiu a quantização. Muito bem, aí começa, então, a questão, estou indo já para o final, né? Que é a questão da descontinuidade quântica. Né? Então, o Kuhn, como sempre, né? Sempre com ideias bem próprias, né? Ele lança esse livro, Blackboard Theory and the Quantum Discontinuity, e pega exatamente tudo que o Planck fez de 1894 a 1912. Né? E, imediatamente, no ano seguinte, é criado um simpósio para analisar, basicamente, entre outras coisas, esse livro do Kant. Então, nesse artigo aqui já aparece o Martin Klein, que foi aquele que me introduziu, que é um historiador, um filósofo e um sociólogo da ciência, para analisar esse paper, né? Esse livro, porque você sabe que o Kuhn influenciou muito com aquele outro livro do Paradigma, toda a parte social, de sociologia da ciência. E esse artigo, essa questão foi tão importante que a HSPS pediu ao Kuhn, disse assim, rapaz, explica melhor esse teu livro, porque você está apanhando bastante aí da turma. Aí ele escreveu em 84, né? Portanto, 7 anos depois, ele publicou esse artigo, que é muito interessante, Revisiting Planck.
O livro realmente, para um historiador, é fascinante, ele é controverso, mas ele é fundamental, porque ele desafiou realmente essa teoria canônica do Planck como pai da quantização, né? Ele inclui uma análise atenta de correspondência inédita, é isso que foi a diferença, né? Ele descobriu essa carta do Planck para o Lorentz, explicando o que ele tinha feito, mas não publicou, né? E o próprio Klein reconhece que o tratamento de Kuhn é de longe o mais detalhado e completo já dado por Assunto. Ele defende que a introdução do quantum de ação foi um artifício, né? Foi só um jeitinho para ajustar os cálculos estatísticos, que a teoria para ele continua totalmente clássica e que a descontinuidade quântica só aparece como uma consequência não intencional, teria sido uma consequência não intencional e só reconhecida depois de Einstein e Lorentz em 1906. E, como eu já antecipei, provocou um intenso debate, estimulou estudos historiográficos mais ricos. Essa é a tese original de 1978. A reação imediata, né, veio logo depois, né, e esse livro aqui é o que o Klein faz realmente, o cálculo de probabilidades, que é como eu apresentei aqui, e esse foi publicado na ISE, né, de Chicago. Então, eu coloquei só aqui a posição e a refutação do Planck, do Kuhn e do Klein, né? Quer dizer, a natureza da hipótese. O Planck só pensava em termos clássicos e a quantização é um artifício matemático. O Klein diz que o artifício era o que Planck chamava o ponto essencial e que a nova constante universal H deveria ser derivada com melhor fundamento, mas uma hipótese física clara. A origem da descontinuidade, ele diz que é só Einstein e Lorentz, e ele diz que não, que o Klein diz que não, quem introduziu foi Planck, mas ainda sem compreender todas as suas implicações, como Lorentz já tinha reconhecido isso em 1903. Né? Aí o Kuhn diz que esses artigos de 1901 e 1903 foi uma nota curta que ele fez, né? Era ainda obscuro, não podia ser interpretado literalmente, e que o sentido real só fica claro naquelas palestras de 1906. Aí o Klein diz, não, isso é revisionismo, que os textos estão lá, leia bem que são explícitos sobre a quantização e não há razão para reinterpretá-los como apenas formais. Relação com a termodinâmica, o Kuhn disse que ele nunca abandonou a visão clássica, né? Que ele não quis romper com a tradição e, portanto, não reconhecer a natureza revolucionária do seu próprio trabalho. Pode ser também. Mas ele diz aqui que, e que eu vou abordar agora, que a busca de Planck por preservar a causalidade e a segunda lei não limita o fato de que ele introduziu o quantum já em 1900. A ambiguidade está apenas na interpretação. E aí a consequência historiográfica, né? Esse debate foi todo, né, revivido quando? Em 2000, quando a teoria quântica completou 100 anos. Né? E aí pôs frente a frente partidários e contrários à ideia de que Planck realmente introduziu a descontinuidade. Né? O trabalho de Kuhn é muito interessante, né? Esse trabalho vale a pena, está acessível. Né? Ele mostra que a interpretação dele torna o desenvolvimento do trabalho de Planck muito mais coerente do ponto de vista histórico e físico, né? Reafirma que o Planck só introduzia a descontinuidade no trabalho de 1912, né? Que ele se baseou nas provas, a prova mesmo são essas palestras, né? E que esses documentos que ele achou entre 1908 e 1911 mostra que o espectro discreto, né, só aparece realmente na carta de Lorentz e depois nos textos que ele publicou. Né? Isso foi a revisita do Planck. Né? Então, veja bem, o cerne da questão dos dois é
o ponto da discórdia é isso aqui. Né? Então, tem duas leituras. Tem a leitura da descontinuidade e a leitura da continuidade. Né? Para aqueles como Klein, e eu mesmo me incluo aqui, o W dá o número de maneira pelos quais P, elemento de energia F, pode ser distribuído entre M ressonador. Essa é a interpretação que eu fiz. Aí vem a interpretação do Kuhn, que é mais sofisticada, que descreve as maneiras de distribuir os ressonadores sobre células de energia. As células de energia têm tamanho finito, mas os ressonadores podem estar em qualquer lugar dentro dessa célula. Então, a emissão e a absorção contínuas são compatíveis com essa interpretação, porque os ressonadores dentro daquela célula podem emitir frequências, várias frequências, não precisa ser uma única frequência. Né? Essa é o pulo da discórdia, como eu vejo. Agora, com relação ao fato. Então, em 2000, né, como se completava 100 anos do paper do Planck, aí começou, então, isso aqui é da Rigol, ele mostra aqui, né, que agora já separando descontinuidades dos indeterministas e dos continuistas. Né? Então, os continuistas dizem que Planck não rompeu com o quadro clássico, o quanto foi mais difícil. O descontinuista diz que Planck realmente já introduziu a hipótese, mas meio hesitante, mas que o H, pelo seu caráter universal, já era uma coisa, né? Aquele valorzinho pequenininho já era um valor importante, que precisava ser, e era uma constante universal. E tem o pessoal da Rigol, que diz, olha, a transição quântica não pode ser entendida como um ou outro, né? Ela não foi nem totalmente contínua, nem completamente abrupta, mas foi uma revolução processual com um momento de descontinuidade reconhecida progressivamente. É uma interpretação bem razoável. E os indeterministas dizem que não, né? O Cangro, o Nida, o Galo, não. Que a quantização já implica a ruptura real e necessária com a causalidade. O quanto é sinal de que o mundo é essencialmente indeterminista. Então, é isso aí, pessoal. Quem quiser avançar aí nessa discussão filosófica, né, pode ir atrás. Então, eu vou falar um pouquinho como o Planck, como físico-filósofo, né? Então, as coisas que eu li, as coisas que eu obtive informação, é esse trabalho, né, para onde a ciência vai. A filosofia da física, que eu acho que é um trabalho que tem mais a questão da causalidade, que eu vou abordar. Esse aqui não tem tradução para o inglês, já é quando ele morreu, reuniram discursos, homenagens, etc. E esse aqui, né, que graças ao querido César Benjamin, né, traduziu isso para o português, né, que tem a autobiografia científica e tem o princípio da causalidade em física, que é realmente, em que Planck realmente espelha, quer dizer, retrata bem, discorre bem sobre o que ele tem por causalidade. Certo? Eu fiquei curioso, eu coloquei esse livro aqui, abri e procurei, né? Fiz uma busca de quantas vezes aparecia a palavra causality. É uma coisa impressionante, que mostra realmente como Planck se preocupava com a questão da causalidade, como ele foi, né? É um choque muito grande, né? Uma pessoa conservadora, causal, etc., de uma hora para outra, ele abre mão desse conceito importante da vida dele, com que ele acreditou sempre, né? Por isso que Planck, para mim, é um personagem fascinante, né? Nesse aspecto, né? Porque ele é um cara do século XIX, que, apesar de ter Boltzmann naquela época, o Boltzmann era muito, muito, muito criticado e não era aceito, né, da comunidade. Então, nesse livro, ele faz uma defesa vigorosa da causalidade em termos de crise do determinismo clássico, propõe uma leitura conciliadora. A causalidade não é uma leitura absoluta e incondicional, mas um princípio heurístico e estatístico que guia a investigação científica. Olha,
vale a causalidade restrita, mas, né, vamos fazer um princípio aqui, um guia para a gente investigar, não podemos, né, ser tão, digamos assim, firmes na nossa convicção. Sua importância, né, não se limita à organização do conhecimento, mas também à preservação de valores como a busca da verdade e a liberdade humana que ele defende nesse livro. Mas, então, ele define claramente uma causalidade estrita e uma causalidade estatística. Né? A estrita, como a gente sabe, né, corresponde ao ideal determinista da física clássica. Cada estado presente contém todas as informações necessárias para a previsão do futuro, ele diz no artigo dele. Né? O que é causalidade? O que é um evento causal? É quando você consegue exatamente prever, né, qual a consequência a seguir. E a causalidade estatística, por sua vez, é aquela que rege fenômenos como os descritos pela termodinâmica e pela mecânica quântica. Né? Aí ele já fala em 36 na mecânica quântica, em que as leis assumem forma probabilística. Né? Então, eu copiei aqui esse texto aqui muito interessante, que é em português, né? Aqui o conceito de causalidade restrita estabelece que um evento é casualmente determinado se pudesse ser previsto com certeza. A lei da causalidade não é verdadeira nem falsa. É, antes de tudo, um princípio heurístico, um guia para nos orientar na confusão multifacetada dos eventos. É com esse texto que ele termina essa palestra em 1932, que está no livro dele de 36. Gente, é isso que eu tinha para falar com vocês. Obrigado pela paciência em me aturar tanto. Eu não cheguei a ser o Fux, mas... Mas muito bom, professor Nelson. Ótima. Eu acho que faz jus ao título, né? Evolução quântica na perspectiva histórica. Algo que os cursos de mais perto, né, em apresentar. Eu posso parar a apresentação para a gente se ver? Pode desligar, eu acho que fica bom, né? Tirar. Você que sabe. Então, vou parar, senão a gente pode ir. Aí, que aí você vê. Esse tipo de estratégia, ela não é muito comum nesses cursos convencionais de física, onde a questão histórica de fundo, aquele background, não aparece muito bem. Muito do entendimento da coisa sendo orientado por uma história de fundo, que é bem mais interessante se assim o fosse. Tanto é que a sua fala, eu já até mandei aqui para um orientando meu, e quando estiver disponível no YouTube, eu quero que ele faça o acompanhamento do início ao fim, porque para o trabalho dele aqui vai ser muito bom. Mas, professor, vamos para as perguntas. Mais uma vez, parabéns, muito obrigado. E aqui nós temos já a fila aberta. O Carlos Fuig levantou a mãozinha, quem mais quiser se manifestar. Mas antes do Carlos, tinha uma observação, não era uma pergunta, do Pedro Rosa. O Pedro diz assim: professor, garante a preservação da entropia de Boltzmann, que ela é sempre crescente. Eu acabei vendo. Você quer explicar melhor, Pedro? E depois a gente passa para a pergunta do Carlos. E quem mais quiser se manifestar... É porque cortou aí, você falando. Carlos, Pedro, então... Eu acho que se você cortar, então, fechar essa tela grande, deixar só pequena, eu acho que fica mais... Pode preserva a ordem, Eduardo. Preserva a ordem. O Carlos se inscreveu. Depois, na hora que chegar a minha vez, eu comento o que eu disse no chat. Então, e aí eu quero fazer mais alguma questão também para o professor Nelson. Contigo, Carlos. Desligo a câmera, porque acho que quando o sinal está fraquejando, se desligar a câmera,
Me ouvem bem? Você Sim. inicia. Ok. Eduardo, você está cortando, eu não ouvi. Tá. Não, eu queria comentar. Muito obrigado pela apresentação, adorei. Estou ouvindo. E queria comentar sobre o Kuhn. Eu não conheço Tá, ok. aquelas duas obras que o professor mencionou, eu conheço as anteriores, que é a Estrutura das Revoluções Científicas e a Atenção Essencial. E eu imediatamente me veio à mente a ideia de que talvez o Kuhn se perde, porque ele era físico, né? Físico, depois foi ser historiador, e acho que ele se perde tentando afirmar questões, e nas refutações, quando acho que o ponto fundamental, acho que o instrumento de compreensão da história que o Kuhn nos apresenta, que eu acho que é fantástico nessa história do Planck, é a ideia de que a gente, quando vive dentro de um paradigma, de um modelo de enxergar as coisas, e encontra uma outra maneira, existe ali o Kuhn chama de, é como se fosse uma conversão religiosa. A gente se converte àquela nova maneira de ver as coisas. E acho que nessa história do Planck parece isso, quer dizer, ele apresenta, mas ainda não acredita. Depois ele já começa, né, outras pessoas talvez até acreditam mais que ele, aí ele começa a acreditar naquilo. Mas uma vez acontece a conversão, não tem como voltar, não posso decidir, agora eu vou voltar a pensar como eu penso. Isso acho é o mais, para mim, o mais interessante da obra de Kuhn, e que quando ele se perde nas discussões da física, ele perde essa perspectiva. Mas eu teria que ler esses dois livros que acho fantástico. Acho que da Rigol e o Helge Krach, eu não sei se Helge é homem ou mulher, mas não importa. É Helge, tá. Então, eles eu acho que são de uma vertente que eu gosto muito, que é essa coisa que acho que nós brasileiros gostamos também, que é o jogo de cintura. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Vamos lá, vamos. Porque eu acho que talvez e aí é uma questão minha, é o que eu hoje estou investigando. Será, eu coloco essa questão para o professor, será que essa questão de a determinação ou indeterminação, ela pode ser algo que diz respeito à natureza, mas ela também pode ser algo que diz respeito à nossa limitação de conhecer as coisas. Quando a gente vai para o muito pequeno e para o muito grande, há um limite de perspectiva, talvez haja leis e coisas que a gente não tenha como abarcar e conhecer. Eu acho que, às vezes, a ideia de que a gente um dia poderia ter o conhecimento absoluto, completo, total, é uma ideia que impede a percepção de que acho que eu tenho a ideia que nessa citação final que o professor leu, que o Planck percebe isso, ele fala, gente, vamos levar as coisas na esportiva, a gente também não vai conseguir saber tudo, conhecer tudo, mas como dizer isso, né? E acho que ele expressa de uma maneira fantástica. Mas como o professor vê isso? Eu sou da filosofia da ciência, daqui do Rio de Janeiro. Carlos, deixa eu dar só um adendo isso aí. Você citou dois livros interessantes, mas leia o último dele, que é aquelas entrevistas que ele deu na Grécia, que ele começa, né, a rever mais ou menos, que não era bem aí, porque a questão da incomensurabilidade, ele não conseguiu convencer muita gente naquele livro original, que foi tão influente. Eu não sei se você notou, Carlos, mas eu ia chamar a atenção e esqueci. Você viu como é que é o título daquele simpósio? Paradigma Lost. É exatamente porque há uma crítica do Klein dizendo o seguinte, rapaz, mas tu falou aí sobre o Blackboard e tal, onde é que você meteu aí o paradigma? Ele não fala nada no livro dele. Então, ele ali é historiador nato. Eu até hoje não sei por que ele não relacionou. E ele entra no Revisiting Planck dizendo o seguinte, estão me cobrando, o pessoal está me xingando porque eu não fiz isso. Mas também não faz no Revisite. Então, essa história, né? Só para você ver. Então, eu acho que essa ideia conciliatória com relação à causalidade, né,
é uma coisa muito interessante do Planck, né? Porque é um momento de transição, né? É um momento de transição. Nessa época, os formuladores da teoria quântica eram tudo garotões, né? Era tudo garotões, o Bohr era novinho, 1911, tinha acabado o doutorado, Schreier, nem se fala. O Planck já tinha 40 anos, né? Já era... o Planck sucedeu o Kirchhoff. Não é pouca coisa. Então, ele tinha que dosar o que ele falava e o que... Né? Então, eu acho que foi realmente um processo, né? Daquele que... Olha, ele fez parte da corrente exercicista, não há dúvida. O Zermelo, que era o representante, né, forte, apoiador do Otto, ele realmente fez uma tese de doutorado jogando o Planck, o Boltzmann, e o Planck era orientador dele, né? Isso em 1899. Né? Então, eu vejo que eu entendo mais realmente como um processo. Né? Quando eu vi o Enigani, eu coloquei lá no meu livro, no meu artigo de revisão, eu digo, eu não vou entrar por enquanto nessa briga, mas o Kuhn descobriu esse negócio que ele só disse, o Enigani, que a gente ensina no colégio, ele disse só em 1908. Por quê? Porque ele não gostou da palestra do Lorenz. Porque o Lorenz não defendeu ele, né? O Lorenz ficou ali na mente, olha, vai fazer experiência, aí depois da carta tal, é que o Lorenz disse, legal, e passou a ser um grande entusiasta e propagandista da... O Lorenz devia ser um cara, assim, muito generoso, né? Porque quando o Einstein fez a relatividade, ele tinha já encontrado todos aqueles resultados, né? O Pedro Rosa sabe, né, que o Roberto indignado, né? Pô, está tudo pronto. Está tudo pronto. Pode ficar quietinho, tá? O pessoal do Poincaré reclamou, mas... Acho que o Poincaré. É verdade. Respondi mais ou menos, porque isso é uma questão irrespondível, né? Porque a gente vê realmente como uma transição, eu pelo menos vejo assim no pensamento do Planck. Né? Carlos, satisfeito? Ou tem mais alguma questão? Vocês estão me ouvindo bem, gente? Ou está cortando? Agora está perfeito. Você estava fora do ar. Tá. Agora está perfeito. Então vamos lá, na sequência o Pedro Rosa e depois o Frederico. Pedro, então contigo. Professor Nelson, muito obrigado de coração de ter aceito, parabéns, excelente. Eu acho que colocou algumas pitadinhas aqui na minha mente, principalmente com a questão de 1912. Tem um ponto importante que eu defendi na minha tese de doutorado, que foi um estudo meio comparativo entre o Poincaré e o Boltzmann, para tentar mostrar, seguindo a linha do Kuhn, né, do Blackbird, como que os dois, tanto Poincaré como o Boltzmann, eles serviram como alicerce do Planck. E aí, eu até coloquei o professor Aguinaldo, que estava aqui na palestra, né, na apresentação, que seria interessante ver se em 1912 o Planck conhecia o artigo do Poincaré que eu traduzi na minha tese de doutorado, para saber se aí esse artigo de 1912 deu sustentação para o Planck, para ele realmente falar, não, agora eu estou tranquilo aqui. O Poincaré, que também era uma autoridade ali no período, se ele, vendo esse artigo, se ele realmente fica tranquilo em relação a essa questão da quantização da radiação, né? E só completando aí para o Carlos, tem uma sequência do Kuhn, que é o aluno dele, que é o Bruce Wetton, que vai escrever uma sequência aí, mostrar aí as bases empíricas aí dos estudos aí do Planck. Então, professor, eu gostaria que o senhor comentasse
essa questão aí de se realmente o Planck, nesse período, ele ficou satisfeito, né, em seguir essa tese aí, mesmo estando contrário ali à perspectiva do próprio Boltzmann, né? Porque ele vai se separar um pouquinho do Boltzmann, mas ele vai continuar ainda sendo... E aí eu pergunto, causalista, atomista ou energicista? Essa é a questão. Será que o Planck escolhe um lado ou não? Não, ele fica no meio de campo, né? Ele fica no meio de campo. Ele diz, olha, o que eu aceito é que é causal, que é determinista, etc., mas como é que eu vou contra a mecânica quântica, a interpretação, tá certo? Como é que eu vou contra o princípio da incerteza? Né? Como é que eu vou? Né? Então, eu apoio o Marx, o que eu posso fazer é apoiar o Einstein. Aliás, eles conversam, né? Em geral, tem uma discussão mediada por um autor, acho que é o Martin, não é o Martin Klein, é o Martin, que provoca uma discussão entre o Einstein e o Planck, mas não presencialmente, perguntando um ao outro, está no final do livro dele, Para Onde a Ciência Vai. Mas mantendo isso, né? Quer dizer, eu não posso negar a mecânica quântica, que a probabilidade está lá, como eu também tive que aceitar, né, que, para explicar o corpo negro, eu tive que usar concepções do ponto de vista de probabilidade, de indeterminismo, né? Então, ficou naquele negócio, né? Em que, eu não sei, depois... Mas eu acho que ele não foi muito além disso, não, né? Porque esse paper de 36, você imagina, né? Vamos colocar ele no contexto social, né? Esse paper é de 36, né? O Hitler tinha assumido 33. Imagina como ele estava brigando com outras coisas, né? Porque ele teve que apoiar o Einstein, né? Teve que apoiar os judeus, né? Teve que apoiar os judeus, puxar a orelha dele. Ele só não foi, eu acho que, preso do DIN porque ele era realmente o cara da ciência alemã, né? Aí depois começa a guerra, tinha que devolver o Heisenberg de não emigrar, de lutar pela ciência alemã, né? Se você jovem vai embora, já ficaram os judeus para fora, a ciência alemã aqui fica ali, né? Daquele jeito dele, muito perseguido, o filho dele foi morto, né? Ficou preso, morreu logo depois. Rapaz, o Planck é terrível, ele perdeu 2 filhas, né? Perdeu 2 filhas logo ali. Então, é uma pessoa muito, muito sofrida, né? Apanhou Sim. muito da vida. Ele, além de tudo, no bombardeio, ele saiu de Berlim, foi lá porque bombardearam ainda a casa dele. Então... O mais interessante, professor, é que parece, pelo que eu vi do Boltzmann, ele abandona o éter lá na tese dele, em 1866, né? E aí não se vê, por exemplo, nenhuma discussão no próprio Planck, né? Se você pegar ali os trabalhos dele, se ele, dentro da concepção do Maxwell, ali, se ele está preocupado em fazer algum trabalho que relacionasse a questão do éter na própria radiação do corpo negro, né? Como é que o corpo negro se comportaria se ele estivesse no meio etéreo, né? Como é que seria isso? Como é que seria essa interação? Eu não vi nada, de tudo que eu estudei, não vi nada, nenhuma preocupação dele nesse sentido. Eu acredito que, como ele tinha fé no Boltzmann, na teoria do Boltzmann, via Zermelo, eu acredito que ele também abandona o éter, não pela questão do Einstein e tal, ou até pelo experimento do Michael Seymour, mas pela própria essência da termodinâmica, em que havia um abandono do próprio Boltzmann em relação ao éter. Eu não sei se o senhor chegou a ver alguma coisa nesse sentido. Eu não consegui, eu não vi nada. Eu sei que o Wien
aquele pessoal, Rayleigh, etc., eles não falavam em onda eletromagnética, só falavam do éter. Interação da matéria com o éter, interação da matéria com o ar. Interação, então, o vazio deles era o éter mesmo. Né? E, na verdade, né, o Einstein, né, em 1905, ele não diz que é contra o éter, ele diz que eu não preciso dele. Né? Sim. A minha teoria aqui independe. Então, lá, o Roberto, inclusive, discutiu uma vez, ele lá em 1919, 17, já no conceito da relatividade geral, ele diz, se vocês quiserem o éter, pode pôr aí, mas não... Certo. Né? Agora, eu não vi realmente no Planck, no que eu li, por exemplo, quando ele fala, porque ele estudou muito a questão da radiação com a matéria pré-Black Body, faz aquele teorema de relacionar a densidade de radiação com a energia da matéria, aquilo ali é um resultado. Aliás, quem quiser fazer a conta aí, ela está feita no apêndice do livro do Max Born, Física Atômica. Está lá bonitinho feita a conta, como é que ele pega a potência irradiada, incidente sobre o oscilador, como é que ele absorve. Agora, veja, né? O Planck, eu não sei, ele podia ter pego a ideia do Einstein, né? Em 1906, que diz o seguinte, olha, ali no corpo negro, você tem tanto a emissão da radiação pelo oscilador, que é quantizado, como o oscilador emite radiação pulando de um nível para outro. É quantização dos dois lados. Sim. Né? E ele lá diz, não, realmente ele absorve como quanto, mas emite como contínuo. É muito meio de campo, né? Gente, Grande olha, professor. como nós estamos com a hora adiantada, porque geralmente ele termina às 19, porque tem uma turminha que estuda à noite, nós temos duas perguntas ainda, mas vamos ver se pelo menos uma dá para ser feita e respondida. Já tem um bom tempo que o Frederico Cruz está com a mãozinha levantada aí. Frederico, você gostaria de abrir o microfone e fazer sua pergunta? Frederico está tendo algum probleminha aí tanto na câmera quanto no microfone. Era o que estava acontecendo com você, Eduardo. Pois é, será que é algum problema do sistema? Tá estranho, né? Ele agora parece que caiu. Ele mencionou aqui que só se der tempo, Eduardo. O Carlos, né? O Carlos. O Carlos. Mas ainda nós estamos aguardando da normalização do sinal do Frederico. Ele está fora do ar, nem imagem, nem som. Tá estranho. Tá estranho. Eu vou colocar a arte aqui que nós não estamos ouvindo. E aí eu deixo aberto. Então, Carlos, você vai adiantando aí sua questão? Eu vou avisar para o Frederico. Não, eu só queria comentar, diante dos comentários, como é impressionante que essa geração do Planck foi uma geração que teve que enfrentar a impressionante constatação, porque, assim, até Maxwell e Boltzmann, a física era um álbum de figurinhas que ia ser completo. Terminando ali a termodinâmica, a questão do calor, ia completar, a gente ia terminar de completar o conhecimento, né? As coisas. E aí aparece, né? Os quanta, a indeterminação, aparece a relatividade também, geral e restrita. É assim, a gente sempre, na história, a gente vai narrando biografias, mas a gente pensa nas comunidades. Mas essa discussão me chamou a atenção para o choque individual da pessoa, assim, a perspectiva dessa perda de chão mesmo, né? Você tem a incerteza da matemática com Gödel, quer dizer, Gödel e também o Whitehead e o Russell, que tentam estabelecer os princípios da matemática, né, de uma vez
por todas, e aí eles falam, puxa, não dá, né? Não dá para ser absoluto, total, final, assim, tem algo de arbitrário no próprio fundamento da coisa. A gente tem que estabelecer as regras do jogo de início. Então, tem essa é uma geração que tem esse choque. Depois, claro, vem o choque das grandes guerras, e aí tem toda uma explosão de tecnologia e a gente chega hoje. Mas, para compreender, por que eu estou falando de tudo isso? É muito interessante ver que essa é uma geração que tinha uma crença muito grande na matemática. Maxwell estabelece de que eram constituídos os anéis de Saturno, né? Ganha um prêmio por isso, com a matemática. Dirac fala o oposto do elétron, né? Eles não chamavam de pósitron ainda, e o pessoal zoava ele, falava, para, Dirac, você vai continuar com isso. Não, a matemática é bela demais para não ser verdadeira. E Planck também está com essa questão de que, puxa, essa matemática é bela demais e funciona. Quer dizer, quando as perguntas, quer dizer, essa matemática na forma de perguntas é jogada para o mundo responde, né? O mundo traz respostas, né? E aí tem, claro, as respostas midiáticas, né? A observação do eclipse e tudo mais, mas tem esse burburinho interno na comunidade e interno de cada um, que eu fiquei pensando isso, né? Como que psicologicamente, né? Dar-se conta desses limites do conhecimento, de que as coisas são muito maiores ainda do que imaginávamos, muito mais complexas, né? E, claro, poderia falar da questão do acaso e do determinismo. É assim, se a gente considera a vida e agentes vivos, aí já se estabelece uma incerteza, né? Porque você tem bifurcações, escolhas que são indiferentes, né? Você fala, todas as escolhas daquele ratinho lá estão determinadas pela biologia, pela história, não sei o quê, mas você pode ter uma bifurcação indiferente, quer dizer, e ele vai escolher, ele vai para um lado ou para o outro, isso vai... basta um ponto, né, de indeterminação para o sistema estar indeterminado, né? E isso eu acho fascinante, né? Mas também eu acho que diz respeito ao nosso limite de conhecer as coisas. Quer dizer, às vezes o feixe de causas de uma coisa, quando encontra o feixe de causas de outra, a gente não consegue relacionar, né? Então, nos parece indeterminístico, né? Tem essa posição também, né? Que a aparência de que as coisas são indeterminadas, né? De que isso diz respeito ao nosso limite. Mas eu acho isso sempre fascinante e acho que a nossa perspectiva brasileira, Tupiniquim, pode trazer boas respostas, né? Justamente o nosso jogo de cintura, a nossa habilidade de lidar com a ambiguidade, né? Exatamente. Professor Nelson, algum comentário? Não, eu quero só agradecer, né, a paciência que vocês tiveram aqui, aqui. Eu gosto sempre de falar do Planck, eu gosto sempre de falar de história, né? E sempre que quiserem me convidem. Agora vai sair, só para fazer propaganda aqui, vai sair uma edição especial da Revista Brasileira de Física dos 100 anos da mecânica quântica, né? E tem vários artigos interessantes, tanto na parte do legado, né, como na parte de interpretações, etc. Tem uns artigos muito interessantes. E eu também, e vai ter outros suplementos mais ligados mais como em cada país ibero-americano surgiu a quântica, né? Então, eu escrevendo sobre a introdução da física moderna no Brasil, né? O trabalho do Teodoro Ramos, né? Que foi o cara que calculou as raios espectrais do átomo de hidrogênio usando a relatividade geral em 1923, e os trabalhos dele, que foi o primeiro cara a escrever sobre mecânica quântica em 1933, né? Na Escola de Engenharia. Então, tem essas coisas, esses movimentos, né? De trabalhar. E eu também escrevi um artigo aí, mais para professores, né? Que saiu na Física da Escola, né? Em que eu pego a contribuição do Planck, do
do Einstein, do Bohr e do de Broglie, que foram realmente aqueles caras da transição, né? Da transição da criação da mecânica quântica, né, que colocaram, né, as bases para que o pessoal realmente construísse a mecânica quântica em 25. Quer dizer, começasse a construir, né? Porque ela foi construída, mas agora ainda tem interpretação. Como diz aquele pesquisador francês, que eu esqueci o nome dele, ele diz, é impressionante como um gigante como a mecânica quântica é apoiado em pés de barro, né? E a interpretação a gente não tem ainda, né? Vamos aqui para multimundos, vamos aqui para emaranhamentos, vamos aqui para entender. Foi um prazer, Eduardo, conhecê-lo. Eu queria ver o Fred aí. Ele foi embora já? Pois é, parece que sim. Parece que sim. Ele caiu, teve algum problema. Eu acho que não, ele está aqui ainda. Mas teve algum problema. Eu vou dar um abraço para ele aí, que faz tempo, muito tempo que eu não vejo. Encontrei o Fred em Portugal. Eu até coloquei no chat aqui se ele quisesse fazer por escrito a pergunta, mas parece que não. Ele está tendo algum problema técnico lá. Mas, de qualquer forma, professor, nós terminamos. Cadê sair o Pedro também? O Pedro está aqui ainda. Nós estamos sempre no Facebook trocando figurinha, né? É isso aí, foi lá que eu consegui convidar o professor. Se não fosse o Pedro, eu não teria conseguido esse contato. Então, professor, exatamente. Agradecido, quero aproveitar professor. agora finalmente, além de reiterar meus agradecimentos, deixar aberto aqui um convite para que em outras oportunidades você possa voltar e fazer um convite mais especial ainda. Desses nossos ciclos aqui de filosofia da mecânica quântica, nós publicamos o volume 1 de Filosofia dos Físicos, com Heisenberg e Bohr. O volume 2 está agora quase que no pré, e é sobre o Schrödinger e o de Broglie. O 3 será o Retornar às Origens com o Planck e o Einstein. Daí estou convidando desde já para que você possa fazer parte desse volume 3 com um capítulo seu. Tivemos na época da organização, que vai ser no ano que vem, eu te mando uma mensagem para que você possa participar desse projeto do PIB. Muito obrigado, muito obrigado. Me sinto honrado. Muito obrigado mesmo. Aí contigo as palavras finais. Fecha aí que nós vamos. Olha lá, o Fred que apareceu. Fred, um abração. O Fred está com problema técnico. Tchau. Muito obrigado. Viu, tchau, gente, muito obrigado a vocês que estiveram. Parabéns, professor. Até agora. Parabéns. No próximo evento, eu mando para vocês aí o vídeo para que vocês possam participar novamente. Grande abraço para todos. Até mais. Tchau, tchau.